versículo número 12. Amém? Irmãos, hoje nós vamos realizar as orações de quebra de maldição. Amém? Como estão entendendo? Diga glória a Deus. E essas orações, amados, nós vamos ter que realizar elas com bastante cuidado. Maldição é coisa séria, e existe muita coisa que hoje você precisa aprender sobre maldição. Quando nós falamos em maldição, a primeira pergunta que vem é referente a maldições hereditárias. Alguns de vocês já devem ter perguntado: será que a minha vida tem algum problema que provém por causa da minha avó, da minha mãe, do meu bisavô, do meu tio? A maioria das pessoas, quando não consegue encontrar raiz para o seu problema, a solução, então automaticamente essa pergunta vem ao seu coração. Então a maldição hereditária, ela realmente existe, amém, irmãos? E existe uma palavra de Deus que o Senhor afirma, que na verdade não é Deus quem afirma, quem faz essa afirmação é Moisés, tanto no livro de Êxodo como no livro de Levítico, falando acerca de que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração. São duas orações que Moisés faz a Deus, e quando ele começa a agradecer a Deus, ele encerra dizendo assim: ó tu Deus Altíssimo, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a 4ª geração. Então é citado isso tanto no livro de Deuteronômio como também no livro de Levítico. Então aí nós percebemos que existe maldições hereditárias. A maldição, irmãos, na verdade é uma palavra quando ela é lançada, quando ela é proferida, quando ela é dita com a finalidade de destruição ou levar mal a alguém ou a alguma coisa. Maldição é quando uma palavra dita é lançada para realizar mal sobre alguém ou sobre alguma coisa. Isso significa maldição. E bênção é uma palavra dita, presta atenção nesse detalhe, é uma palavra dita, ok? Para edificação de alguém ou de alguma coisa. Então, bênção para edificar e maldição para destruir. E é sobre isso que nós vamos hoje desenrolar a nossa mensagem. Irmãos, a primeira coisa que eu separei foi alguns motivos que levam uma pessoa a ter uma vida amaldiçoada. Amém? Então vamos ver quais são as coisas que levam você a ter uma vida amaldiçoada. Você vai descobrir os sintomas, por que a sua vida não dá certo. Eu queria, já para no chupou, obrigado. Lá em Deuteronômio 28:15, todos conhecem Deuteronômio pela parte das bênçãos, né? Estarás em cima, nunca estará embaixo. Deus quer te fazer cabeça e não cauda. É assim ou não é? É verdade? Mas existe a parte das maldições, e nós vamos falar sobre as maldições hoje. Deuteronômio 28:15, olha o que diz lá. Diz ali, ó: será, porém, que se não deres ouvido a voz de quem? Teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus e os seus que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Então nós vamos perceber que quando eu não dou ouvido à voz do Senhor, eu trago maldição sobre a minha vida. Quando eu não dou crédito, quando eu não acredito no que Deus está falando, eu tenho uma grande chance de me tornar uma pessoa amaldiçoada. Olha, teu Deus não cuidando em cumprir todos os mandamentos. Então, quando eu não cumpro os mandamentos de Deus, quem está entendendo, diga amém. Amém. Ah, mas eu tenho um motivo. Ah, mas eu não importa. Deus mandou cumprir. É mandamento, não é pedido. Irmãos, quando há um mandamento, não existe a possibilidade de você tentar convencer a Deus de algo contrário. Quem
Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, se eu não cumpro, se eu não tenho uma atitude, se eu não ajo em conformidade aos mandamentos e os estatutos de Deus, automaticamente eu estou lançando sobre a minha vida o quê? Maldição. Então aqui nós temos alguns motivos que, por causa disso, muita gente está amaldiçoada. Pastor, eu vou à igreja, cumpro os mandamentos de ordem financeira. Isso é suficiente? Não. Porque ali está dizendo bem claro, todos os mandamentos. Então aqueles que você não alcança, você precisa a partir de hoje começar a orar para que você possa honrar, para que você possa cumprir, senão você vai ter problemas. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ver outro motivo aqui rapidinho. Primeiro, enganar traz maldição. O engano é quando eu tento maquiar uma mentira. Amém? Quando eu engano, eu estou trazendo sobre mim uma maldição. E quem nos ensina isso é Jacó. Olha o que ele vai dizer em Gênesis 27:12. Ele diz assim: olha, porventura me apalpará o meu pai, e serei aos seus olhos como enganador. Quer dizer, a mãe Rebeca olha para Jacó e fala assim: Jacó, você precisa tomar posse da bênção que o seu pai Isaac vai lançar sobre o seu irmão Esaú. Então, já que o seu irmão é peludão, tem bastante pelo no corpo, né? E ele está já perdendo a visão, o que você vai? Você se veste com uma pele de cabra, vai até ele, senta no seu leito, leva até ele um guisado, uma comida preparada, e quando ele te alisar, ele vai confundir. Ele vai passar a mão no seu braço e você está com o pelo da cabra, vai achar que você é Esaú e vai te abençoar. Isso é um engano, não é? Isso é uma mentira. Então olha o que Jacó automaticamente responde à mãe, mas não age em conformidade com o que ele responde, porque ele acaba fazendo o que a mãe manda, e sobre ele vem o que ele declara que são maldições. Aí ele diz assim: olha, porventura meu pai me apalpará, e serei eu aos seus olhos como enganador, assim trarei eu maldição sobre mim e não bênção. Então cuidado, você que pode estar aí envolvido, ou pode ser convidado para alguma tramóia. Não, pastor, há um esquema ali na minha empresa, né, para que a gente possa, afinal a gente ganha pouco, né? Todo mundo rouba, todo mundo defrauda, todo mundo engana, né? Então, poxa, uma oportunidade, Natal está aí, né? Meus filhos têm que pagar a escola. Não se envolva nisso. Por quê? Porque você não estará atraindo para a sua vida bênção, e sim maldição. Outra coisa que traz maldição: pessoas que desobedecem de uma forma consciente a palavra de Deus. Amém? Deuteronômio 28:15, nós lemos somente o 15. Eu quero ler o verso 20, que diz assim: olha, o Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a derrota em tudo em que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído, e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. Então olha só o que Deus está dizendo, irmãos. Aqui ele não está falando que há um demônio, que há um espírito maligno. Essa palavra é para o povo dele. Nós somos o povo de Deus. E se nós agirmos como Israel agiu, a mesma maldição Deus permite que venha sobre a nossa vida. Então ele está dizendo: olha, porque me deixaste, me deixaste. Você não pode deixar Deus de lado. Você não pode abandonar as ordenanças de Deus. Tem pessoas que vão entrando num caminho sem volta, vão vacilando, vão tropeçando, levando a vida do jeito que quer. Mas eu estou indo à igreja. Irmãos, a maldição vai vir sobre a tua vida. Não adianta você tentar servir a Deus por um desencargo de consciência. Você está perdendo o seu tempo. Eu costumo dizer, e repito todas as vezes que eu tenho oportunidade: se eu tivesse que ir para o
inferno, eu iria bem-vindo. Com certeza. Por quê? Porque, por que eu vou ficar de engano na casa do Senhor? Por que eu vou ficar de mentira se eu sei que quem pratica isso vai para o inferno da mesma forma da pessoa que vive na esbórnia? É uma questão de escolha, não se engane, meu irmão. Os tempos são maus, tem coisas terríveis para acontecer aí no ano de 2012, de coisas espirituais, e nós precisamos estar, sabe o quê? Alertas e ligados. Já sabe que os tempos são maus. Você sabe que a maldição que há sobre a sua vida, ela pode cessar hoje. Ela pode acabar hoje, em nome de Jesus. Mas depende de quem? Depende de você. Não depende de Deus. Uma grande parte das pessoas entram nas igrejas pensando que vão chegar ali, o pastor vai abanar as mãos, vai acontecer. Não. Se você abrir o seu coração, nessa noite você tem um encontro com o Senhor. E Ele te dá uma nova direção, um novo caminho para a sua vida. Basta você querer, irmãos. Ah, pastor, mas eu vou ter que deixar. Quem falou isso? Eu acredito, irmãos, que aquele que deixa de fazer alguma coisa com desejo no seu coração não está liberto. É verdade ou não é? E você acha que Deus quer que você sirva assim? Eu não sei qual foi o Deus que te apresentaram, irmãos, mas eu vejo pessoas seguindo a Deus como se fosse um verdadeiro carrasco, aquele que tem prazer de ver a pessoa na prova, no funil, no vale, em dívidas, em dificuldades. É Deus me provando. Eu repreendo isso em nome de Jesus sobre a tua vida. Esse não é o agir, esse não é o propósito de Deus sobre a sua vida. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Você quer uma vida plena e abençoada? Então você precisa rejeitar essas coisas na sua vida. A primeira coisa da rejeição não é só com as palavras, mas é a capacidade de assentar a vitória em Cristo Jesus dentro do teu coração. Muitas pessoas se acham indignas, e eu te digo em nome de Jesus: você merece ser vencedor. Você merece ter um casamento abençoado, porque quem conquistou isso foi o Senhor Jesus. Amém? Então vamos acelerar para nós começarmos a orar em nome de Jesus. Outra causa: todo aquele que despreza a aliança. Cuidado com isso, irmãos. Jesus, na ceia, ele disse o quê? Ele disse assim: olha, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos. Olha o que vai dizer em Deuteronômio 29, 24. Diz assim: olha, e todas as nações dirão: porque fez o Senhor assim com esta terra? Qual foi a causa do furor desta tão grande ira? Então se dirá: porque deixaram a aliança do Senhor. Irmãos, você tem uma aliança com Deus. Pastor, mas está demorando. Mas você tem uma aliança com Deus. Pastor, mas eu acho que nem vai acontecer mais. Vai. Deus tem uma aliança com você. Você aceitou Jesus? Aceitei. Tem lutado contra o mal que há dentro de você? Tem. Então você tem uma aliança com Deus. Amém, irmãos? Creia no que eu estou te dizendo. Não despreze a aliança, porque quem despreza a aliança vem a assolação. Quem despreza as regras da aliança, de um comportamento que agrada a Deus, vem miséria, vem desgraça, vem tristeza. Quantas são as pessoas hoje que encontram-se desviadas do caminho do Senhor, que hoje queriam estar aqui, mas não têm força, passam na porta da igreja, mas não conseguem entrar, há uma barreira, há um impedimento, e hoje você está aqui. Então se alimente dessa verdade, irmãos. Não espere a sua vida ficar uma vida desgraçada. Eu costumo dizer que Jesus, ele é a última opção sua, não tem outra. Então você precisa se agarrar com unhas e dentes a essa oportunidade de salvação. Então cuidado, não despreza a aliança do Senhor. Verso 25, olha: então se dirá, porquanto deixaram a aliança do Senhor Deus de seus pais, que com eles tinha feito quando os tirou do Egito, e foram e serviram a outros deuses, e se inclinaram diante deles, deuses que eles não conheceram, e nenhum dos quais lhes tinha sido dado. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, para trazer sobre ela toda a maldição que está escrito neste livro.
Então presta atenção, irmãos, o que eles fizeram? Eles abandonaram a Deus e automaticamente o comportamento deles começou a agradar outros deuses, a demônios. Não, pastor, eu nunca entrei num centro espírita, eu nunca fui kardecista, eu nunca fui maçom, eu nunca fui nada dessas coisas de trevas, eu só não estou no caminho do Senhor. Você já está na treva, né? Quem está entendendo, diga amém. Se você não obedece a palavra de Deus, por isso, né, se você não está na igreja, não, se você não obedece a palavra, você já está servindo aos outros deuses. Quem está entendendo, diga aleluia. Ah, mas eu nunca fui lá e arquei. Trabalhamos com libertação e a missionária há muito tempo. Quantas pessoas que nos perguntam, pastor, mas por que eu estou manifestando com o demônio? Se eu não raspei cabeça, se eu nunca fiz nada. Por que essas coisas acontecem, minha filha? O que determina, ok, a autoridade do Espírito entrar na sua vida ou na minha vida é a minha maneira de viver. Amém? A forma com que eu vivo é que vai abrir as portas para o Espírito entrar. É claro que se eu fizer um pacto consciente, né, se eu permitir uma aliança com Satanás, ele entra também. Agora, ele quer sempre levar a você, de uma forma enganosa, a ter uma postura que aos teus olhos te dá prazer, não tem nada a ver, mas abre portas para que ele entre na sua vida. Deus se afasta e ele veio roubar, matar e destruir. Aí a sua vida fica uma vida amaldiçoada. Olha o problema aí. Então às vezes as pessoas falam, esse negócio de igreja, ser quadrado, né? Já não tem nada a ver, mas vai ver a vida da pessoa. E outra coisa, não pode se comparar por causa de finanças. Porque hoje a maioria das pessoas acham, porque alguém tem dinheiro, porque alguém tem uma empresa, que aquela pessoa é abençoada. E não é. E não é. Abençoado é você que tem a proteção de Deus sobre a sua vida. Amém? Deus tem um compromisso só com aqueles que recebem a Jesus como Senhor. Senhor da sua vida. Então, se você acha nessa noite que você está debaixo de alguma maldição, Jesus tem poder para quebrar essa maldição. Você não tem. Você pode até alcançar a capacidade de, em alguma área da sua vida, você fazer tudo diferente. Vou parar de fumar, vou parar de beber, vou parar de me prostituir. Ah, não, vou largar essa mulher casada, esse homem casado. Não, não quero mais isso na minha vida. E as outras áreas? Não tem jeito. Agora Jesus usa uma pessoa que, se você permitir segurar nas suas mãos, ele conserta todas as áreas da sua vida, sem você se desesperar, sem você pedir a morte, sem haver uma luta diabólica dentro de você, porque o teu Deus nessa noite te chama para o reino de luz. Está entendendo? Um reino aonde as dificuldades vêm, aonde os problemas podem vir, mas eles não nos assolam, eles não se amontoam sobre nós, eles não nos levam ao desespero, eles não nos levam a pedir a morte, porque nós temos um Deus e confiamos que o Senhor tem cuidado de nós. Então essa é a proposta do Evangelho. Vamos ver aqui mais uma rapidamente. Desonrar a sua liderança traz maldição para você. Presta atenção no que eu vou te dizer aqui, olha. Hebreus 6, versículos 7 e 8, diz assim, olha. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Então presta atenção. O escritor de Hebreus está fazendo uma alusão. Ele vai usar uma linguagem figurativa. Ele diz assim, olha, porque a terra que embebe de chuva, aquela terra que recebe a chuva, fica aquelas pocinhas de chuva. Olha o que ele diz, olha, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa. Você é essa terra. Você é a pessoa que recebe a chuva das mensagens de Deus. Você é a pessoa que recebe a palavra do Senhor em forma de chuva. Quantos lembram que até alguns hinos, né, conhecidos aí, faz chover, Senhor? Eu não tenho um convite para cantar esse negócio bonito. Não tem uma música que faz assim?
chuva de bênção sobre nós. Essa alusão é uma alusão genuína e verdadeira. Então quem é a terra que absorve essa chuva? Diga, sou eu. Agora tem um porém, eu quero ser abençoado. Eu preciso pegar o que eu absorvo, amém? E produzir erva proveitosa para aqueles por quem é lavrado. Quem tem lavrado a sua terra? Somos nós da liderança. Somos nós que temos buscado jogar um adubo, tiramos as ervas daninhas para que você possa ter um crescimento saudável. É assim ou não é? Estamos sempre por perto para ver se alguém está tentando semear um joio. Nem sempre, às vezes, é possível, né? E aconteceu também com Jesus. Mas somos nós. E qual é o fruto proveitoso para esse ministério da sua vida? Sabe o que é? Mais uma alma que você pode trazer para esse lugar. Você quer dar fruto para a obra de Deus? Quero. Alcance uma obra para o reino do Senhor. Evangelize. Permita-se ser uma testemunha do Evangelho de Jesus Cristo. Essas são as verdades, irmãos. Agora olha as pessoas que, como terra, recebem a chuva e produzem fruto ruim. Vamos lá. Mas aqui produz espinhos e abrolhos, é reprovado, e perto está da maldição. Olha aí. São as pessoas que estão dentro da igreja. Eu não gosto da gravata do pastor Carlos. O sapato da missionária Cristina é feio. O brinco da irmã Renata não sei. Mas tem gente que é assim, irmão, zoado. Na hora de ir rapidinho, eu não sei, irmão, fazer essa não, né? Não tem? Você sempre faz feito tudo, vê defeito em tudo. Cuidado com essa turma aí. Está produzindo abrolhos, semeando coisas no seu coração, que se eu fosse você, eu ia lá, peitava o pastor. Você não me peita, não. Mas seus problemas não. Você está entendendo? Mas a pessoa só faz se fosse, não faz nada. É frouxa, não tem nem coragem de chegar e falar assim, pastor, se eu fosse você, fazia dessa forma. Nem coragem para isso tem. Então não serve para ser seu amigo. Sabe o que? Está produzindo abrolhos. Está produzindo problemas. E o Senhor está dizendo, está perto da maldição. Sabe qual é o fim dessa pessoa? É ser queimada. Está lá? Está lá. Você quer ser uma pessoa assim, irmãos? Que só sabe falar da vida dos outros? Fizemos uma viagem agora há pouco tempo com os irmãos. E eu gostei muito. Até falei com a irmã. Falei, irmão, gostei disso aí, você não falou da vida de ninguém. Coisa saudável. Eu não gosto de ouvir história da vida dos outros, irmãos. Ih, tem um negócio para contar. Não, para minha mãe, para outra, se quiser ouvir. Não tem nada a ver com a vida de ninguém. Coisa antiga, desagradável. Ficava fofocando a vida dos outros, né? Lá na porta. Que o Senhor repreenda esse mal em nome de Jesus. E agora você está sendo avisado. Já sabe, ó. Começar com esse negócio, você vai amaldiçoar a sua vida, hein? Você vai trazer maldição para a sua vida. Ah, pastor, eu pensei que vinha pela macumba. Está descobrindo coisas novas aí. Tá ou não tá? Eu nem falei da macumba ainda, hein? Só estou falando de comportamento. Então essas coisas aqui trazem maldição para a nossa vida. E eu tenho certeza que você não quer ser amaldiçoado. Então produza coisas boas, irmãos. Tem pessoas que estão no nosso meio. Aqui nessa igreja não existe. Quando eu falo no nosso meio, eu falo no contexto, né, evangélico em geral. Amém? Mas que estão no nosso meio, que parece que tem prazer. Sabe quantas pessoas que já foram arrancadas desse lugar? O senhor consegue contar, senhor Cristina? Não consegue não, né? Foram tirados, pessoas com um coração sincero, mas acabaram dando ouvidos ao que não devia. E hoje estão debaixo de maldição. Pessoas que vieram aqui, pastor, olha, eu senti de Deus. Me arrepiei todo em casa orando. Deus me mandou ajudar o senhor. Eu falei, Eu tive um sonho, eu falo, Botamos a pessoa na função, ela vai embora, nem liga para dar um hello, tchau, vaza, some, desaparece, não dá satisfação não. Aí depois fica aquela cara dele, mas eu vim buscar minha carta. Eu falo, aonde? Eu vou botar na sua carta que você abandonou, passou o função. Não deixa pra lá. Isso são pessoas que são mulheres espiritualmente, irmãos, lamento. Nós aqui temos são 12 anos que eu estou em Cachoeira de Itapemirim.
12 anos eu prego o evangelho nessa cidade. Só aqui no Novo Parque, quantos anos eu tenho? Nós temos aqui 6 anos. 5 anos que eu prego a palavra nessa rua aqui. Nesse mesmo lugar. Começamos aqui nessa rua aqui, de lá, passamos por ali para baixo e estamos aqui. 5 anos. Andamos por aí que nem os dois. Estamos no mesmo lugar. Quer falar com o pastor Carlos? Vem aqui que você me conta. Eu sou o pastor, todo domingo eu estou aqui. Aqui não há um engano, aqui não há uma mentira. Para subir este altar para pregar, nós procuramos saber quem é. Está entendendo? Então não estamos aqui enganando ninguém. Não precisamos nem disso. Agora tem pessoas que vão tentar contaminar o seu coração. Posso ter um gênio forte, mas uma coisa eu tenho: o caráter de Deus. Eu tenho o caráter de Deus. Foi feito por Deus. Não é só estar se sobrevivendo. Acho o que você quiser. Eu sei a fornalha em que eu fui preparado. Está entendendo? Então, o que nós precisamos fazer? É fazer com que a nossa vida seja uma vida abençoada. E nós temos que decepar essas maldições de perto de nós. Agora eu quero encerrar rapidamente, 30 minutos, como eu estava prevendo. Como é que eu faço para quebrar a maldição? Será que eu vou ter que buscar a vovó Conga da Uganda, lá na Bahia, um turbante roxo? Disseram que às meia-noite lá faz um negócio lá e a maldição acaba. Eu vou ter que ir lá? Não. O que eu vou ter que fazer? Acender uma vela? Matar um gato preto? Umas coisas estranhas aí. Eu nunca vi esse negócio para fazer. Oi? Fazer o quê? O galinho. Eu fazia esse negócio do galinho. Você está carregado. Vamos descarregar esse negócio. Aí vem uma velhinha. Ela ficava meio cabreiro. Ela olhava no negócio do galinho. A minha está refrescada, né? E a minha vida só indo para a maldição, para o buraco. Sabe quando resolveu? Quando Jesus entrou na minha vida. Tem gente aqui que já tomou banho do galinho. E na roça ela tem levado a espinha, ela cair. Eu não tenho esse negócio. Lembra? Uma vez. Oi? Também na cidade, né? Olha só, a missionária Cristina tinha um problema de bronquite muito sério. Passava mal, falta de ar, aquele negócio todo. Uma vez uma irmã, hein? Deixa eu deixar isso bem claro. Tá? Tem que saber de quem, né? Frequentadora de uma igreja, cheia de boa intenção. Pastor, eu tenho um remédio, tiro e queda. Tiro e queda. Precisávamos da cura. Não é verdade, Cátia? Você manda a receita aí. Ela falou: só pega o galho tal, a erva tal. Eu daqui faz esse negócio, tá me parecendo. A irmã? Até hoje eu não sei pra que a muda certo. Eu dou uma espada de São Glória. Minha avó gostava da sua, né? O que ele está errado? Espada de São Glória. E ele foi até descanonizado, né? Sobre isso, São Glória não é São da Igreja Católica, agora foi expulso. Sabia não? Quem sabia disso aqui? Sabia? Foi mais não, fizeram o concílio da São Glória, tá certo, mas pode negócio dele. Caiu do cavalo. A espada passou dele, viu? Tá vendo? Acha que eu um negócio aí. Aí a irmã tá falando o negócio do trem do galinho que você tá. Ela falou: só que tem um negócio, não acha que você não vai fazer. Minha esposa curada. Só tem que preparar essa erva à meia-noite. Falei: não falei, tem razão. Você está entendendo? Isso é feitiçaria. E feitiçaria está maldição. Quem está entendendo? Diga amém. Tem uma que hoje é muito pouco pregada, até porque tem muito pastor envolvido com esse negócio da maçonaria. Quem já ouviu falar nisso aí? Amém? A maçonaria não é de Deus não, tá, irmãos? Deixa eu deixar isso bem claro. Aqui nós não temos negócio: pastor, que sou crente, sou maçom. Ou você fica aqui, ou vai para lá.
Ou então procura uma igreja que é assim, está cheio assim. Tem até a pastor que é maçom. De grandes lideranças do Brasil, hein? De grandes lideranças do Brasil, envolvido em maçonaria, rendendo graças a homens e a forças malignas e perversas. E na igreja, um pose de ricão, porque a igreja dele está próspera. Eu sei quem está prosperando lá. Aqui não tem espaço para essas coisas. Aqui só cabe Jesus, amém, irmãos? Amém. Não tem espaço não. Então o que nós precisamos fazer? Para sermos livres de toda a maldição. Olha o que o Senhor diz em 2 Reis 22:19. Olha para mim e presta atenção. Bota lá, Carlinhos. Presta atenção. O rei Josias, qual era o nome dele? Foi um dos reis mais fantásticos da história de Israel. Quando eu falo Israel, eu não falo do território israelita, que depois foi dividido em Israel e Judá. Eu falo de todo Israel, embora ele reinou em Judá. Esse homem chamado Josias, ele começa a perceber que o povo estava amaldiçoado. Existiu uma história de bênção, existiu uma história de um Deus grande, existiu uma história de um Deus poderoso, mas quando ele olhava para o povo estava o quê? Desgraçado. Ele era o rei da nação. Então ele começa, a primeira coisa, a buscar a Deus. E naquela época, você para buscar a Deus hoje, você vai por intermédio de quem? De Jesus. Naquela época era por intermédio da lei. Então teria que ter um livro da lei. Onde é que está o livro da lei? Mais de 40 anos o livro estava desaparecido. E Josias, um certo dia, acorda e manda: olha, procure o livro no templo. Irmãos, 40 anos o livro perdido dentro do templo. Ninguém teve a ideia brilhante de lá ver se estava lá. O templo em ruína, fechado, abandonado, e Josias faz uma grande reforma no templo de Deus. Ele quer a presença de Deus de volta, porque ele sabia que se Deus se manifestasse, todas as maldições eram quebradas. Aí vamos ver o que é falado acerca dele. Ele diz assim: olha, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor. O profeta está falando isso para Josias. Quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para assolação e para maldição, e que rasgastes as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Então, primeira coisa, você quer quebrar a maldição sobre a tua vida? Se humilha perante a Deus. É isso que Josias fez. Se rasgou, reconheceu a sua mazela, reconheceu que precisava de Deus, reconheceu que precisava que Deus operasse. Irmão, não deixa o diabo te enganar mais. Você pode ter 30 anos de igreja, está tudo fechado, um evangelho difícil que você está vivendo. Você está vivendo o evangelho poético, que só faz sentido na palavra, é aqui escrito. Você não consegue ter o prazer, a alegria do Senhor não existe. Por isso que você está fraco. Você sabe até o versículo: oh, a alegria do Senhor é a nossa força. Mas tu não tem força para decidir. Você não tem força para caminhar. Você não tem alegria mais nas coisas de Deus, porque não tem resultados. E você tem razão. Então você está vivendo um evangelho poético. Pastor, como é que eu faço para inverter esse negócio? Porque um profeta, anos atrás, disse que, olha, Deus entrou na minha casa, a minha esposa, meu filho, e eu não vi nada, são 10 anos. Deus falou que ia restaurar meu casamento, meu marido já casou, teve filho, já morreu, eu estou aqui esperando. Tem caso sozinho. Isso enlouquece a mente de qualquer um, porque quando há uma promessa que é feita em nome de Deus, e a pessoa crê e não acontece, abre-se uma vala da frustração dentro da vida dessa pessoa. E automaticamente, para ela acreditar em qualquer outra coisa que seja dita em nome de Deus, vai ser difícil. Então hoje, irmãos, você não pode ficar debaixo de maldição. A partir de hoje você precisa aprender a se humilhar diante de Deus. Não de reclamar, não de falar, de se lamentar, mas de dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, eu preciso do teu perdão.
eu pequei, eu adulterei, eu roubei, eu tenho enganado, eu tenho mentido, mas eu quero ser livre. Irmão, você vai ver a visitação de Deus aonde você estiver. Não justifique o seu pecado, não tente armar desculpas diante de Deus, porque Ele sabe de todas essas coisas. Se eu posso ser até mais sincero, no meu coração não está nem nisso que eu estou dizendo, porque o meu desejo é continuar no pecado, mas eu quero. O pecado me dá prazer, mas eu preciso sair disso. Você vai ver que Deus vai se manifestar, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E qual foi a forma que Ele fez, e encerra aqui agora, para que os pecados fossem desfeitos? Eu te digo aqui agora, Gálatas 3,13, ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Você pode dar um amém por isso? Amém. Jesus se fez maldição por mim e por você. Uma salva de palmas para Jesus. É o que está escrito aqui: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Sabe por que ele foi para lá? Para que nenhuma maldição sem causa pegue na tua vida. Esse momento é o momento de nós nos humilharmos diante de Deus, porque maldições vão ser quebradas aqui. Existem demônios, irmãos, o que alguns estudiosos nessa área chamam de espíritos familiares. Ou seja, ele entra em uma geração por conta do pecado, e ele fica naquela geração durante séculos. Passa do avô para o neto, para o pai, para o filho, e vai passando. E aquele comportamento pecaminoso se torna algo normal. Ou seja, papai bebia, vovô bebia, papai bebe, eu bebo, meu filho bebe, e por aí vai. Fulano, vovó era divorciada, vovô. Você pode perceber que a maioria dos problemas ligados à destruição da alma, como drogas, álcool, sempre tem um histórico familiar. Pode perceber isso. Se não é pode dar um pulo de uma geração, mas depois volta lá na frente. Isso é um espírito maligno. E Jesus veio para encerrar isso na minha e na sua vida. Os nossos filhos são herança do Senhor. Como é que eu faço? Se humilha, entrega a sua vida ao Senhor, chega dessa desgraça. É que nem eu vou falar, há um espírito são espíritos que são enviados para aquela finalidade. Quer ver? Um espírito de suicídio geralmente tem um histórico já na família. Talvez ele não seja uma geração conhecida por você, pelo seu pai, mas se for buscar uma árvore genealógica, você vai encontrar que já houve uma história na família. É o demônio, ele vai passando, aí ele se aproveita do meio a qual você vive, das informações que você absorve do meio que você vive, da sua tendência natural a um determinado pecado ou outro. Tem pessoas que são mais inclinadas, não são derramadas, mais inclinadas a roubar. Aí ele vai investir aqui. Então, quando eu estou em Cristo, eu não sou inclinado às coisas da carne, mas sim do Espírito. E a Bíblia diz que o Espírito é o Espírito de vida. Amém? Nunca vai levar você à morte, a se descuidar, a permitir que os outros te maltratem. Você precisa nessa noite estar cheio e cheia do Espírito Santo do Senhor. Nós vamos começar as orações aqui agora. Deus vai desfazer obras, feitiços que foram feitos. Ontem à noite eu estava orando e orei bastante sobre a minha vida.
pela vida da missionária Cristina, a vida dos nossos filhos missionária. E eu via como que um anjo entrava no cemitério, ele tirava a tampa de um túmulo, pegava um crânio humano, abria e tirava o meu nome várias vezes da testa. Eu ia me arrepiando todo de madrugada, todo. Falei, desfaz esse negócio contra a minha vida, Senhor. Aí ele passava pelo cruzeiro do cemitério, pegava assim como se fosse uma beirada, fazia assim, caiu o nosso nome assim, em papéis. Ele arrancava, ia tirando, ia limpando. Não é só você que sofre esse mal, não. Deus hoje vai desfazer toda obra maligna na sua vida. Está entendendo? Quem está entendendo? Diga amém. Tristezas, angústias, depressões, vazios na alma. Tem pessoas que têm grandes vitórias e conseguem fingir que está feliz, mas não está. Porque não preencheu. Finge, vitória, aleluia, mas você deita a cabeça não valeu de nada. Um vazio existencial, que ele sente mesmo, poxa, tudo na minha vida está errado. Aí você começa a ver casamento está destruído, o filho está arrumando problema por aí, a filha já descampou também, aí o marido está traindo e você tem que continuar naquilo ali, senão você não tem que sustentar, porque tua mãe já não quer você lá de novo. Hoje Deus vai quebrar esse negócio aqui em nome de Jesus. Entendeu? Você vai encontrar razão de viver. É isso que Jesus veio fazer. Coisas que o homem não consegue fazer. Jesus consegue. Pastor, mas alguém fez uma macumba. Eu não fiz nada contra essa pessoa. As pessoas perguntam isso ou não perguntam? Por que eles estão fazendo mal para mim? Irmãos, olha para mim. O diabo vai usar os dele para tentar te destruir. Por isso que nós não podemos ter aliança com quem não entende a palavra de Deus. Porque tem muita gente na igreja que é mais usado pelo diabo do que por Deus. Por isso que olha, ó Israel, buscai entendimento no Senhor. O mistério, esse é o mistério que hoje tem que recair sobre a tua mente. Um novo entendimento. Há uma autoridade forte sobre a tua vida. Irmãos, olha para mim. Eu conversei uma vez com o missionário essa semana, estávamos lembrando alguns assuntos. E durante um período eu morei na casa de um amigo meu que era um centro de macumba. A mãe dele, irmãos, ela tinha um pacto com o diabo tão violento que chegava meio-dia, ela manifestava um espírito, que eu não vou dizer o nome, e ela ficava até meia-noite. Meia-noite, aí era ela. Ficava até meio-dia no dia seguinte. Meio-dia e pouco, vinha aquele espírito de novo. Ela fez uma outra casa do terreno para o marido dela morar, que ela não poderia mais ter relação. Um filho no homossexualismo, o outro ladrão nato. Natureza larga. Tinha aquele que era o meu amigo, que era irmão dele, que era um gente boa, mas hoje está envolvido com cocaína. Uma família toda destroçada. E esse ladrão roubou um filho de um matador, o matador foi lá e pá, matou ele. Eu me lembro até hoje. Estávamos todos assim, era um quintal grande, tinha um terreiro, todo mundo conversando. Ela veio lá de dentro sem chorar. Orou no nosso meio e falou assim: em 7 dias ele vai morrer. E bateu. Nós sabemos que matou ele. Em 7 dias o cara levou 7 tiros na cabeça dentro do ônibus. Estou falando com qualquer pessoa, não vê. O que eu quero mostrar para vocês? Se uma pessoa que serve o inimigo tem esse poder, imagine eu e você que servimos a Deus. Irmãos, ela pode ter usado sangue embora, cadê? Sei lá que qual sangue foi utilizado. Não me interessa. O que me interessa é que o nosso sangue é mais valioso. É o sangue de Jesus. Então nós precisamos, a partir de hoje, entrar nessa guerra. Eu estava comentando com algumas irmãs que eu estava fazendo atendimento. Irmãos, vou fazer um exemplo aqui. Ô irmão aqui, quantos braços você tem? Você é uma pessoa normal. Você tem 2 braços, né? Stefano, quantos braços você tem? Você é uma pessoa normal? Aqui ninguém tem um braço só. Amém? Porque essa pessoa seria uma deficiente. Agora, por que ela seria uma pessoa
pessoa deficiente? Porque ela está fora da normalidade, correto? Sim ou não? Agora, se todo mundo aqui só tivesse um braço e ele tivesse dois, quem seria o anormal? Sabe o que o diabo quer? Ele quer fazer com que você e todas as pessoas que estão ao seu lado tenham o mesmo nível de vida, para que haja uma normalidade. E é assim. Tanto que se na tua família o teu vizinho ou amigo se destaca, você fala: ah, nasceu com um bumbum pra lua. Esse aí deu sorte da vida. Ele é o anormal. E nós que servimos a Deus temos que começar a agir diferente. O sucesso para nós tem que ser uma normalidade. Amém? É assim que tem que ser. Não se pode pensar: ah, mas não chegou a lugar nenhum. Vovó também não. Ai, tua prima lá também. Mas não, tá pior que você. Você fala: graças a Deus, eu não sou ovelha negra. Tudo normal, todo mundo na desgraça, todo mundo na derrota, todo mundo no fracasso. E essa normalidade você vai quebrar, porque isso é possível. Jesus se fez maldições por nós. Fique de pé no nome de Jesus. Labaxéria, calassúria. Se tem alguém com criança, se tem alguém com criança e não